Muito bem. Bom, turma, bom dia a todos. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre transformada de Laplace. Transformada de Laplace é algo muito aplicado em diversas áreas, não só na área elétrica, mas na área elétrica se aplica em vários casos, vários tipos de análise, né? Circuitos elétricos mais complexos, análise transitória, sistemas de qualidade, quando você quer fazer uma relação ali entre sistemas elétricos e controle e servomecanismo, se utiliza também a transformada de Laplace para chegar numa função de transferência. Plantas industriais se utilizam da transformada de Laplace para deduzir um modelo, né, um modelo dinâmico ali da planta industrial. Então, a transformada de Laplace ela tem uma definição do cálculo, mas partindo dessa definição, nós temos ali várias relações que facilitam na nossa análise de circuitos elétricos, principalmente. Tá? Então, os objetivos para esta aula são os seguintes. Inicialmente, eu passo uma introdução à transformada de Laplace. Na sequência, definição matemática do que seria a transformada de Laplace, para que ela serve. Depois, regras básicas para a aplicação da transformada de Laplace. Tabela com as principais transformadas e propriedades. E, por fim, exemplos numéricos com a aplicação da transformada de Laplace. Exemplos ainda teóricos, tá? Nada muito prático, porque primeiro precisamos entender como aplicar a transformada de Laplace, para depois efetivamente utilizar na aula de circuitos. Então, fazendo aí uma introdução sobre a transformada de Laplace, né? Essa transformada é basicamente um método de se transformar equações diferenciais ou íntegro diferenciais em equações algébricas que são facilmente solucionáveis. Tá? Um exemplo simples para transformada matemática é quando o problema de multiplicação é transformado em uma operação mais simples, como o de soma, pela transformada logarítmica. Tá? Então, por exemplo, temos a multiplicação ou divisão, temos a transformação logarítmica, e depois dessa transformação, temos a operação de adição ou subtração. Então, eu saio aqui de uma operação de multiplicação e divisão e venho para uma operação que é de adição ou subtração, é muito mais simples, né, de se fazer. Se eu fizer a transformada inversa, né, dessa adição ou subtração da forma logarítmica, eu tenho a solução da multiplicação ou divisão. Daí alguém para e pensa, professor, multiplicação e divisão é mais complexo que soma e subtração? Lógico que é, mas não é tão complexo. Pô, 2 vezes 2, 4, né? 3 vezes 3, 9, pô, é tranquilo, né? Você pega lá 20 dividido por 5, 4, não tem muito problema, né? A gente já está acostumado. Agora, se eu pegar números maiores, por exemplo, 2.000 vezes, sei lá, 3.442, né? A conta mais chata. Então, se eu fizesse adição ou subtração, é mais fácil do que multiplicação ou divisão desses dois números, né? Então, existe uma lógica de se utilizar uma transformação para passar para uma operação mais simples, daí eu faço a transformação inversa,
naquela transformação que eu tenha feito inicialmente e chego numa solução. Para a transformada de Laplace, isso é uma mão na roda, assim, inigualável, não tem nada que se compare, na minha visão, tá? Na minha visão, essa transformada veio realmente para facilitar muito a nossa vida. A gente sai de equações diferenciais e chega apenas em álgebra, né? Equações algébricas simples que já conhecemos bem. Então, facilita bastante a nossa vida, tá? Então, se eu pegar esse diagraminha de blocos agora, né, para descrever de forma matemática, eu tinha ali início, por exemplo, A igual a B vezes C, né? Agora, se eu fizer a transformação logarítmica, eu tenho que o log de A seria basicamente log de B vezes C, portanto, eu tenho que o log de A igual ao log de B mais, transformei numa soma, né? Log de C. Se eu chamar agora essa soma log B mais log C de D, né, eu tenho que D é igual log de B mais log de C, e, portanto, log de A é igual a D, porque A, basicamente, esse produto, né? B por C, B vezes C. Transformação inversa seria o quê? Seria eu fazer o antilog de D para chegar em A, tá? Então, o A era o que eu queria a princípio, né? Era basicamente um produto. Mas se eu chegar aqui e fizer o antilog de D, eu tenho justamente o resultado desse produto, certo? Então, para esse caso, talvez fosse muito mais complexo, né? Talvez fosse mais complexo executar essa operação logarítmica para fazer um antilog e chegar num produto, mas na transformada de Laplace isso daqui faz muito sentido, tá? Realmente faz muito sentido. E a gente vai entender o porquê no decorrer da aula. Então, fazendo agora uma analogia, né, entre o logaritmo e a transformada de Laplace, temos que a transformada de Laplace é um tipo de operação matemática semelhante a essa conversão logarítmica, né, do produto para o log. Equações diferenciais que descrevem como um sistema comporta-se, né, com o tempo, elas são transformadas em relações algébricas simples, não envolvendo o tempo, né, em que podemos então realizar operações algébricas normais, simples, tá? Sem ter derivada integral no meio. Então, podemos usar uma transformada, tá? Fiz a transformada de Laplace, eu posso utilizar uma transformada inversa para obter a solução que descreve como um sinal variante no tempo, tá? Então, pego uma equação diferencial, faço a transformada de Laplace, né? Pego essa transformada de Laplace, moldo ela, né? Deixo em outros moldes. Se eu fizer inverso, eu chego na resolução da equação diferencial. Então, basicamente, é isso que é colocado nesse diagraminha de bloco aqui, tá? Eu tenho o comportamento descrito por equações diferenciais, domínio do tempo, então é sempre a derivada de uma função em relação ao tempo. Faço a transformada de Laplace. Tenho agora uma manipulação algébrica de equações no domínio que a gente chama de domínio S, tá? Dentro da transformada de Laplace aparece um S, que equivale a um número complexo, tá? Sigma mais J ômega. E a transformação inversa traz a solução no domínio do tempo. Eu tinha um comportamento descrito por equações diferenciais no domínio do tempo, e agora eu tenho a solução dessas equações no domínio do tempo. Então, a transformada de Laplace facilita muito nisso, tá? E aqui sim faz bastante sentido eu ter uma transformada direta e uma transformada inversa
para chegar numa solução bem mais simples do que ficar manipulando equação aqui com derivada de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Então, é um facilitador bem interessante aí para nós. Legal. Agora, definição matemática, né? Qual seria a definição matemática da transformada de Laplace? Bem, a definição teórica é integral de zero a infinito, tá? Uma integral indefinida, da função no tempo, vezes número de Euler, né? Exponencial de menos st dt. Tá? Essa é a definição. Posso escrever isso daqui de outra forma, né? Então, eu tenho uma função no domínio S, que veio aqui da resolução dessa integral imprópria com a função do tempo. A notação utilizada da transformada de Laplace, por exemplo, em um resistor, seria o seguinte, né? Eu tenho um elemento resistivo, e para esse resistor eu posso fazer tensão em função do tempo igual a resistência vezes a corrente também em função do tempo. Mas se eu fizer a transformada de Laplace dessa função, eu tenho que a tensão no domínio S é igual a resistência vezes a corrente no domínio S. Resistência constante, tá? Então, se eu tiver um resistor aqui de 330 ohms no tempo, no domínio da frequência complexa aqui, o domínio S, nós teríamos também 330 ohms. Tá? O que mudaria é o comportamento dessa corrente, que impactaria diretamente na tensão, que no tempo poderia ser dado, por exemplo, por equação diferencial, mas aqui eu teria uma outra equação no domínio S, tá? Então, mas como a corrente e um resistor vai ser uma função diferencial? Depende dos elementos, né? Se eu tiver capacitor, indutor envolvido ali, série, paralelo, misto. Daí a corrente resultante no circuito, que vai circular também pelo resistor, acaba tendo um comportamento modificado por essas derivadas integrais aí, né? Então, se eu pegar no domínio do tempo, representamos desta forma, tá? Com letras minúsculas, inclusive, Vzinho e Izinho. E se eu passar para o domínio S, eu represento com letras maiúsculas, tá? Vzão e Izão. Então, o básico aí para a gente trabalhar no domínio do tempo e domínio da frequência é isso aqui. Tá? Tempo, letra minúscula, frequência, letra maiúscula. Muito bem, né? Bom, vamos começar a aplicar, então, né, essa definição. Temos a definição matemática já estabelecida para a transformada de Laplace. Então, posso considerar uma função no tempo, uma função qualquer, por exemplo, função de grau unitário, né, onde eu tenho até zero, minha função em zero, né, para t menor que zero, a função vale zero. E depois de zero, para t maior que zero, minha função vale 1. Então, aqui no gráfico, no instante zero, eu tenho o step, né, que a gente chama, um degrau aqui, com nível unitário. Transformada de Laplace, portanto, para essa função degrau unitário, em t maior que zero, equivale ao seguinte, equivale a pegar a função do tempo, que é 1, tá? Nesse caso é 1, substituo no f de t e realizo aqui essa operação. Faço essa integral imprópria e daí nós chegamos em menos 1 sobre s e de menos st, de zero a infinito.
Aqui, quando eu faço a substituição dos limites de integração, eu tenho o limite, né, de 1 dividido por st quando t tende a infinito, menos 1 dividido por ele elevado a s vezes zero, né, o índice inferior aqui da integral. Então, quando eu faço esse limite, eu resulto em zero, né, porque aqui é uma exponencial de infinito. 1 dividido por infinito tende a zero, né? Então, nós colocamos aqui zero. E 1 dividido por uma exponencial elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Tá? Resolvendo isso daqui, fica menos 1 sobre s vezes menos 1. Temos, então, que a transformada de Laplace para o degrau unitário, ou seja, para um f de t igual a 1, equivale a 1 dividido por s. Tá? Essa é a transformada do degrau. Beleza? Alguma pergunta aqui nesse procedimento de cálculo? Aqui tá tranquilo, professor. Tá. Deixa eu ver aqui no chat. De boa. Ok. Bom, então vamos partir para um pouquinho mais complexa, mas nem tanto também, né? Seria determinar aí, a partir da definição, a transformada de Laplace da função i, né, menos at, onde a é uma constante, tá? Por exemplo, 2, 10, 20, um número constante. Tá? Então, o f de t equivale a Euler elevado a menos at. Beleza. Então, faço a aplicação da definição, integral imprópria mais uma vez. Aqui é cálculo, né? Cálculo 2 aí que vocês tiveram. Daí, produto aqui, mesma base, o que eu faço? Mantenho a base, soma-se os expoentes, né? Faço aqui integral, estava no expoente multiplicando o t, então passa ali dividindo. E aplicamos os limites, né, de integração, zero e infinito. No infinito, eu aplico o limite, né? O limite aqui de 1 sobre Euler elevado a st. Aqui, de novo, fica infinito aqui embaixo, 1 sobre infinito é zero. E 1 dividido por uma exponencial elevada a zero é 1. Então, mais uma vez, 0 menos 1, tá? 0 menos 1 vezes quem? 1 dividido por s mais a. Portanto, a transformada de Laplace de uma exponencial seria 1 dividido por s mais a. Perceba, se eu tenho a função f de t igual a 1, a transformada de Laplace é 1 sobre s. Ok. Agora, se eu tenho uma exponencial aqui, com uma constante negativa que multiplica o tempo, é 1 dividido por s mais essa constante. Então, não é tão complexo, tão complicado, né, se eu comparar com a transformada do degrau. Né? E o degrau vale 1. Aqui eu estou falando de uma exponencial, né, com expoente negativo. Então, a complexidade aqui já dá para perceber que, puxa, é uma fração, antes estava só o s embaixo, agora só uma constante da exponencial. Tranquilo. Né? Muito bem. Agora, se eu pegar uma função aí de primeira ordem, né, teríamos aí, para determinar a transformada de Laplace, de uma função, aqui no caso seria t, tá? Então, não é essa exponencial, seria f de t igual a t. Uma reta, né? Então, o que eu faço? Eu faço a aplicação da definição, né, o tempo vezes agora a exponencial de menos st dt. Aqui a gente já tem que aplicar aquela integral por partes, né? Então, já resolvendo aí
direta essa integral, chegamos em t sobre s, exponencial de menos st negativo, exponencial de menos st sobre s quadrado também negativo, de 0 a infinito. Fazendo aqui a aplicação dos limites de integração, eu fico com um limite, né, de t tendendo a infinito, st dividido por Euler elevado a st. Aqui daria indeterminação, né, infinito dividido por infinito. Só que quem acelera para o infinito mais rápido é o numerador ou o denominador? Né? Olhando aqui, puxa, infinito vezes alguma coisa aqui, né? Vezes o s, embaixo uma exponencial que tem como expoente aqui o infinito. Então, aparentemente, o feeling é o quê? O feeling é que o denominador acelere para o infinito mais rápido, né? Ah, professor, mas é pelo feeling? Não, tem uma regra, né, que foi estabelecida lá como L'Hopital, que é basicamente você pegar um limite, que é indeterminação, e realizar a derivada do numerador em relação ao denominador. Então, se eu fizesse essa derivada, a derivada de t ia ser 1, né? E a derivada aqui de e elevado a st, ou s ia cair multiplicando, né? Ia manter essa exponencial. Então, no numerador, o t iria sumir, tá? Ia ficar só s. Daí uma constante dividida por uma exponencial que vai para o infinito, dá o quê? Dá 0, tá? Aqui eu somo daí, né? Eu tenho 1 dividido por infinito direto, também vai dar 0 essa parcela, então essa parcela e essa parcela dá 0. S vezes 0 dividido por 1, que esse resultado dá 0. E 1 dividido por e elevado a S0 vai dar quanto? Dá 1, né? Então vai ficar menos 1 sobre S quadrado vezes 0 menos 1, né? Menos com menos, chegamos em mais 1 dividido por S ao quadrado, né? Então a função f de S para f de t igual a tzinho equivale a 1 dividido por S ao quadrado. Tá? Normalmente é uma fração, né? Diga alguma pergunta aí? Eu me perdi no S ao quadrado, tipo, eu não entendi qual. Se fez a integral ali, só que eu não sei de onde que saiu o S ao quadrado na integral. Ah, tá. Vamos lá. Esse S ao quadrado veio por quê? Porque a gente faz a definição do integral por partes. Tá? Então, integral por partes seria o dv, que seria basicamente o v, né, menos a integral de VDU. Lembra disso? É lá Sim. do cálculo. Cálculo Sim. 2. Né? Então, o que eu fiz? Eu chamei isso daqui de U, tá? Daí eu fiz aqui a integral, porque esse carinha aqui é o dv, né? U é o t, e o exponencial de menos st dt seria o dv. Então, o que acontece? Como eu preciso, no primeiro termo, de u vezes v, então eu não posso ter dv. Eu tenho que integrar o elemento diferencial, né, esse dv, para chegar em v. Quando eu faço essa integral, fica e elevado a menos st dividido por menos s, vezes o u, que era o t, que eu chamei de t. Tá? A primeira parcela é isso. Depois eu fiz o quê? Eu fiz menos a integral de novo, tá? De quem? De v, que agora é esse carinha aqui, tá? Em relação a quem? Em relação ao du, tá? O du era quem? Era t, só que eu passo a derivar em função do tempo, tá? Então, se eu fizer a derivada de t, dá quanto? Dá 1, certo? Dá 1. Então, se eu fizer essa integral desse carinha aqui de novo, em relação a t, esse menos s cai dividindo mais uma vez. Entendeu? Então, ficaria
a exponencial de menos st dividido por s ao quadrado. Ah, mas espera aí, era menos s e aqui era menos também, então esse menos com esse não vai dar mais? Sim, só que a fórmula da integral por partes tem mais um menos aqui. Então fica menos com menos, dá mais, e tem mais um menos ainda. Né? Daí fica mais com menos, dá menos. E daí chegamos em menos a exponencial de menos st sobre s ao quadrado. Deu para entender? Basicamente, eu fiz essa integral aqui mais uma vez. Então, o s caiu dividindo de novo, né? E como já tinha o s no denominador, ficou s vezes s. Chegamos em s ao quadrado. Entendi, sim. Entendeu? Então, é basicamente isso. Transformada da função de primeira ordem, né? O primeiro grau, a gente chama em controle, né? Controle serve mecanismo de função de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, assim por diante. Né? Basicamente, seria aqui 1 dividido por s quadrado. Agora, falando da transformada de Laplace para a função seno. Essa aqui é mais complicada, hein? Então, o meu f de t vai ser o quê? Vai ser seno de ômega t. A ômega 2, duas vezes πf, né? Ou 2π dividido por período. Vocês já devem ter visto essa função em vários estudos aí. Onde o ômega é frequência angular, né? Utilizamos também lá nas reatâncias, né? Reatância capacitiva, 1 dividido por ômega c, reatância indutiva, ômega L, então esse ômega já aparece aí em vários casos. E na transformada de Laplace, se eu fizer, né, essa definição, mais uma vez, pela integral imprópria, né, a gente vai cair de novo numa integral por partes, tá certo? Só que é o seguinte, aqui a brincadeira é mais complexa, né? Então, eu pego esse carinha aqui, é o meu dv, né? Faço a integral dele para encontrar o v, daí eu faço u v, né? Eu chamo isso aqui de u a princípio, de 0 a infinito, que eu já fiz aqui essa integral, mais agora, porque é o menos na fórmula da integral por partes, menos esse carinho, ômega s, né, da integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, cosseno de ômega t. Ah, por que apareceu esse cosseno aqui e esse ômega? Porque eu fiz a derivada, né? Então, como aqui é integral de v du, e meu u seria o seno de ômega t, eu tenho que aplicar ali aquela regrinha da derivada, né? Eu faço derivada do seno, eu chamo isso daqui de u, né? Lá do cálculo era assim, eu fazia seno de u, depois eu fazia a derivada desse carinha e caía multiplicando aqui na frente. Então, aqui é o ômega seno de ômega t, né? Quando eu faço derivada do seno, vira cosseno. Tá? E tenho que fazer essa integral imprópria agora, dessa exponencial com cosseno. Daí, já dá para eu imaginar o que acontece, né? Pera, não, mas quando fazia lá a integral com t, tem uma hora que deriva o t, dá 1, fica só a integral da exponencial, tranquilo, finaliza ali. Aqui não, aqui é maravilhoso, porque você pega seno, né, para fazer integral, daí quando chega na próxima integral, tá como cosseno. E olha que chique, você vai resolver isso aqui, né? Então, essa parcela aqui, a gente basicamente copia, eu tenho que resolver agora esta outra parcela, e faço, então, integral aqui de seno ômega t elevado a menos st, como seno ômega dividido por s ao quadrado, exponencial de menos st cosseno de ômega t de 0 a infinito, menos ômega ao quadrado dividido por s ao quadrado. Por quê? Porque o cosseno de ômega t é quem? É o meu u.
Então, se eu derivar, né, o cosseno de ômega t, passo o ômega de novo multiplicando, tá? E eu chego no seno. Eu chego no seno de ômega t. Então, olha o problema aqui, né? Ah, beleza. Faço a primeira integral por partes, chega em cosseno. Ah, só fazer mais uma, resolvo. Não, você faz mais uma integral por partes e chega em seno. Mas a exponencial de menos st, seno de ômega t dt, era o que eu tinha no começo. Então, eu voltei para o ponto de partida. Só que eu estou carregando aqui, ó, uma parcela já resolvida, né, dessa integral. Então, o que acontece? Olha só, olha a jogada. Eu pego esse carinha aqui, né, integral de e menos st seno de ômega t dt, e chamo de i. Né? Integral. Né? Chamei de i. Só que eu sei que essa parcela é idêntica a essa. Tá? Então, essa daqui também vale i. Então, o que eu faço? Eu passo esse i, que está subtraindo, para o outro lado, somando. Tá? Então, passei somando. Como era i aqui, ficou 1, né? 1 vezes i daí. E aqui, como tinha esse ômega ao quadrado dividido por s ao quadrado negativo, quando eu passo para o outro lado, passo isso daqui positivo, vezes i. Tranquilo? Legal. Quando eu faço isso, o que acontece? Do outro lado fica essa integral resolvida e eu preciso apenas aplicar os limites de integração. Então, quando eu aplico infinito, né, se eu fizer a operação cosseno ou de seno, o valor máximo é quanto? O valor máximo que um cosseno pode gerar é quanto? 1. 1, exatamente. Então, não interessa se eu estou em 360 graus ou se eu estou em 3 milhões e 600 mil graus. Né? O valor máximo é 1. Né? Daí 1 dividido pela exponencial com expoente infinito vai ser 0. Tá? Então, aqui dá 0. Depois, quando eu faço o limite de integração inferior, né, menos o limite inferior, fica cosseno de 0, dá quanto? Cosseno de 0 dá 1. Muito bem. Então, cosseno de 0 dá 1, daí eu divido pela exponencial, que fica elevado a 0, é 1 também. 1 dividido por 1 dá 1. Tá? Então, ficamos aqui com 0 menos 1, multiplicando aqui por uma fração negativa, né? Essa parcela vai ficar positiva. Aqui tira o mínimo múltiplo, né? O denominador comum é s quadrado, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ficamos aqui s quadrado mais ômega ao quadrado dividido por s ao quadrado. Do outro lado eu tenho ômega e tenho s ao quadrado. O que nós fazemos? Né? Simplifica. Esse cara que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Tá? Então, o resultado de i, que é a integral imprópria de 0 a infinito seno de ômega t Euler elevado a menos st dt, equivale a ômega dividido por s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Olha que tranquila, mais uma fração, né? Então, temos a primeira fração, 1 sobre s, daí na segunda transformada, que era da exponencial, dividido por s mais a, na função do primeiro grau, né? F de t igual a t, nós temos 1 sobre s ao quadrado, e no seno nós temos ômega dividido por s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, assim, aplicar a definição da transformada de Laplace é complexo, é cálculo, né? É cálculo, integral imprópria, limite, tem tudo isso. Mas, quando se realiza as transformadas de Laplace, uma vez para o seno, eu sei que é o ômega dividido por s ao quadrado, ômega quadrado, é aquilo e não muda, né? Para a função t,
né? Então, é sempre 1 dividido por S quadrado, exponencial de uma constante, 1 dividido por S mais A. Não vai mudar, né? Então, nós temos aqui algumas regras básicas, tá? Para se aplicar na transformada de Laplace. Então, além daquela definição que já foi colocada, a definição matemática, existem outras regras, tá certo? Então, a primeira seria o seguinte: a soma de duas funções torna-se a soma das suas duas transformadas de Laplace. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, f1 igual a f2, torna-se f1 de S igual a f2 de S. Tá? A subtração de duas funções torna-se a subtração de suas duas transformadas de Laplace. Então, f1 de t menos f2 de t torna-se f1 de S menos f2 de S. Esse f em S é sempre maiúsculo, tá? Conforme eu citei no caso ali do resistor, né? Então, se tinha tensão no tempo, era um V minúsculo. Aqui o F minúsculo. Tensão no domínio S, V maiúsculo, assim como o F da função aqui é maiúsculo. Outra regra básica aí, né, chamamos de propriedades também da transformada de Laplace, seria que a multiplicação de uma função por uma constante torna-se a multiplicação da transformada de Laplace da função pela mesma constante. Então, olha, se eu tenho A multiplicando f de t, eu faço a transformada de f de t, gero f1 de S e mantenho o A multiplicando. Tá? É como se fosse a constante na derivada, né? Se ela estiver multiplicando, eu posso deixar fora da derivada. Se eu tiver a constante multiplicando na integral, eu posso deixar de fora da integral. A mesma coisa aqui para a transformada de Laplace, já que a transformada de Laplace vem também de uma integral. Né? Tá? A constante multiplica a função do tempo, ela não interfere na transformada. Quarta regrinha, nós temos aí uma função com atraso de tempo, né, um atraso TS, isso é, f de t menos ts, torna-se o quê? Torna-se exponencial de menos ts vezes f1 de s, tá? Para valores de t maiores ou igual a zero. Então, tem um deslocamento temporal aqui nessa função. O que acontece? Eu tenho, então, uma exponencial com este período, né, que multiplica s, vezes a transformada de Laplace da função no tempo, tá? Vezes f1 de s. Quinta regrinha, a derivada, tá, de primeira ordem de uma função torna-se S vezes a transformada de Laplace da função menos o valor de f de t para t igual a zero. Tá? Nossa, o descritivo é complexo, mas, matematicamente, nós temos o quê? Derivada de f de t dt torna-se S f1 de S, que é a transformada, né, do f de t, menos o f, tá? Quando eu substituo esse tempo por zero. Se eu pegar a função, né, por exemplo, f de t igual a t mais 2. Né? Se eu substituir ter por zero, vai ficar 0 mais 2. Então, o f de zero seria 2. Tá? Então, aqui iria aparecer, ia ficar S, f1 de S, menos 2. Ok? Uma aplicação, só para adiantar pouca coisa, mas adiantando aqui um pouquinho para vocês. Uma aplicação disso daqui é, por exemplo, eu tenho um capacitor. Tá? Um capacitor. A definição matemática da corrente do capacitor I, né, em função do tempo, parênteses T,
igual a capacitância vezes derivada da tensão no capacitor, dt. Então, o que acontece? Se eu fizer a transformada de Laplace da corrente no capacitor, eu tenho que a corrente no capacitor, olha só, equivale a S vezes Vzão de S, porque é derivada da tensão no tempo, né? Menos Vzinho de zero. Tudo isso daqui multiplicado, obviamente, pela capacitância, né? Que seria a constante. Fica de fora da transformada, conforme a regra 3 que a gente viu, né? Então, olha que interessante, ia ficar S vezão de S. Beleza, quem é vezão de S? Teria que se calcular. Mas ficaria menos Vzinho de zero. O que é Vzinho de zero? Você para e pensa, puxa, eu tenho um capacitor, né? O capacitor está aqui, é um componente, né? Então, Vzinho de zero é o quê? Bem, eu não liguei o circuito, eu não conectei no circuito, né? Então, se eu não conectei no circuito, ou até conectei, mas não habilitei, não fechei a chave para ligar o circuito, esse capacitor, ele tem um estado inicial, tá? Esse estado inicial é o Vzinho de zero, tá? Então, puxa, esse capacitor está descarregado? Não sei. Não sei. Talvez ele esteja com um potencial de 2 volts, 5 volts, 10 volts, né? São duas placas. Então, eu tenho uma placa positiva e uma negativa, né? Dá para se imaginar assim. Então, entre essas placas, tem algum potencial? Se tiver, eu tenho que o Vzinho de zero equivale a este potencial. Tá? Então, olha só, nessa definição, que seria talvez a mais complexa, né? Essa propriedade 5 aqui da transformada de Laplace, ela pode ser compreendida na prática, né, em termos físicos, né, como um capacitor. Então, um capacitor carregado inicialmente. Então, ele tem uma carga ali de uns 5 volts, por exemplo. Se eu conectar no circuito, esses 5 volts, instantaneamente, vai interferir no circuito. Né? Ah, o capacitor ele vai descarregar, ele vai carregar, ou vai carregar para um potencial maior. Como que vai se comportar essa tensão? A gente coloca aqui, tá? Esse V0 e embute no equacionamento para ver o resultado final. Tá? Então, essa tensão partiu de 5 e foi até 15. Ou de 5 foi a 0. Né? Ou de 5 foi a 7,5 e caiu para 2. Né? Depende muito do circuito, do chaveamento, do sistema conversor ali, né? Da eletrônica envolvida. Mas esse F0 para o capacitor seria o Vzinho de zero, tá? Então seria a tensão inicial armazenada entre as placas. É apenas um exemplo, né, de aplicação dessa derivada, já que a corrente no capacitor é definida como a derivada da tensão no tempo. O F de zero, isso daqui eu já comentei, né, seria o valor para o instante de tempo igual a zero. Por isso que eu falei, o capacitor, antes de conectar no circuito, ou antes de fechar a chavinha on-off do circuito, né, ele está no instante zero. Liguei a chavinha, opa, já não está em zero. Está em 1 mili, 10 mili, 100 mili, está passando o tempo, né? Mas no instante zero é quanto? 5 volts, por exemplo. Tá? Ou está descarregado, né? Puxa, eu peguei o capacitor, fechei o curto nos terminais. Se eu fechei o curto nos terminais, o F de zero vale quanto? Vale zero. Então, a derivada de F de t dt fica sendo apenas S vezes F1 de S. Ok? Temos a sexta regra, né? Que também é em função da derivada. Então, se pegarmos aí a derivada de segunda ordem de uma função, nós temos que ela se torna S duas vezes, né? Ela seria S ao quadrado vezes a transformada de Laplace da função menos S vezes o valor da função, né? Em t igual a zero, menos o valor da derivada primeira da função de f de t.
para t igual a zero. Tá? Aqui está mais complicado ainda, né? Mas, basicamente, derivada segunda da função dt torna-se o quê? S ao quadrado f1 de s. Por quê? Porque é derivada segunda. Tá? Então, s ao quadrado f1 de s. Menos s vezes o f de zero. Então, pego a função do tempo, substituo ali por zero, né? Então, aquele exemplo que eu tinha dado era t mais 2, né? Então, seria o quê? Seria, se eu substituir por zero, se eu substituir o t por zero, daria 2, né? Então, ficaria menos s vezes 2, ou menos 2 vezes s. Menos o f' de zero. O que é f'? Estudaram já f', f duas linhas? É derivada, né? É derivada também, exatamente. Então, olha só, eu tenho que pegar essa função, f de t, e fazer a derivada de primeira ordem. Tá? Tá, então, se eu pegar t mais 2, realizando a derivada de primeira ordem, dá quanto? O 2 é constante, vira zero. Derivada de t dá 1, né? Então, essa derivada, esse f' de zero, né, quando eu substituo o t por zero, vai dar 1. Tá? Agora, se eu tivesse, por exemplo, t ao quadrado mais 2, como sendo meu f de t, daí eu teria a derivada de t ao quadrado mais 2 seria 2 vezes t. Né? Se eu substituísse por zero, daí o f' de zero daria zero. Entenderam? Sim? Dúvidas? Aqui foi, professor. Beleza. Bom, mais uma vez para variar, meu computador está pedindo bateria. Então, eu vou conectar aqui o carregador e já volto aqui com vocês. Bom, retomando aqui, então, derivada segunda, acredito que tenha ficado claro aí, né, na nossa sexta regra básica sobre a transformada de Laplace. Aqui nós temos um glossáriozinho, né, onde sendo S, f de zero, o S está multiplicando o valor da função para t igual a zero, e o f' de zero, é o que eu já comentei com vocês, é a derivada de primeira ordem da função para t igual a zero. Sétima regra. A enésima derivada de uma função torna-se s elevado a n vezes a transformada de Laplace da função menos os termos envolvidos
tá? Envolvendo, aliás, f de t e suas derivadas em t igual a zero, tá? Então, o que acontece? Derivada enésima da função, derivada de 10ª ordem, né? Centésima ordem. Caso de foguete, né? Você vai lançar um foguete, você tem ali derivada aí de ordens muito superiores. Então, nós temos ali S elevado a N vezes F1 de S menos S elevado a N menos 1 vezes o F de zero, né? E daí vai aqui, ó, menos, né? Se eu pegar essa regrinha aqui, o S elevado a N menos 2 vezes F' de zero vezes S elevado a N menos 3 vezes F duas linhas de zero menos S elevado a N menos 4 vezes F de 3 linhas de zero até, né? Derivada aí de N menos 1, f de zero, dt n menos 1, tá? Que seria o f n linhas, digamos, né? De zero. Então, essa regra da derivada já deu para perceber, né? Temos a derivada primeira, a segunda e depois a enésima, dá para se ampliar para qualquer ordem que se queira. E a oitava regrinha seria a regrinha da integral, tá? Então, a integral de uma função entre os instantes 0 e t torna-se 1 sobre s vezes a transformada de Laplace da função. Então, a transformada da integral existe? Existe também. Tá? Ela equivale a 1 sobre s vezes a transformada da função. Esse 1 sobre s não é a transformada do degrau. Tá? Não tem nada a ver. Esse 1 sobre S multiplica o valor da transformada de f de t. Tá? Então, se eu tivesse aqui a transformada da integral de 0 a t de t dt, eu teria que fazer 1 sobre S vezes a transformada de t, né? Que seria 1 sobre S ao quadrado, daria o quê? Daria 1 sobre S ao cubo. Entenderam? Então, eu tenho que realizar aí esse procedimento para que isso fique mais claro, né, o entendimento. Muito bem, então agora generalizando, né, para os diversos casos que nós temos aí na prática, eu realizei aqui com vocês algumas transformadas, né, fizemos, por exemplo, a transformada do seno, aqui na tabela. A única coisa aqui no seno que eu adotei diferente é a nomenclatura, tá? Em controle, a gente utiliza ômega t, tá? Então, no lugar do A seria o ômega, mas se vocês compararem com o que deduzimos, tinha dado ômega dividido por S ao quadrado mais ômega ao quadrado, tá? Então, é só trocar o ômega por A. Aqui na exponencial, né, a gente fez exponencial de menos at, e deu 1 dividido por S mais A, só que se eu colocar o menos aqui da frente, vai ficar mais aqui embaixo, tá? Isso que vai mudar. T a gente fez a dedução, 1 sobre S ao quadrado, bateu. Aqui o degrau unitário também 1 sobre S, bateu também. O que nós não fizemos aqui, ó, t elevado a n, n natural, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai embora, tá? Então, se eu pegar a transformada de n para n natural, eu tenho n fatorial dividido por s elevado a n mais 1, ok? Então, essa é a transformada para t elevado a n. Outra que a gente não viu seria do cosseno, né? O cosseno de AT. Muda que nós temos o S em cima e não a constante, né? Então, o procedimento de cálculo é bem similar, né? Você faz ali a por partes, daí deriva o seno, passa esse A aqui, né?
multiplicando, deriva o cosseno, vira o seno, depois, quando se faz a segunda por partes, dentro da primeira por partes, você pega e faz a outra derivada do seno, que vira o cosseno, e daí passa aquele cosseno, eu chamo de i, jogo para o início, passa dividindo aquele valor que estava multiplicando ixi, e corta ali, sobra S em cima, tá? Aqui embaixo no seno sobrava constante. Temos outras definições aqui diferentes, talvez vocês nem tenham visto no curso, mas temos aqui seno hiperbólico, né, de AT, equivale a A dividido por S quadrado menos A quadrado. Cosseno hiperbólico de AT equivale a S dividido por S quadrado menos A ao quadrado. Daí alguém pode parar e pensar, puxa, professor, não vi o que é esse seno e cosseno hiperbólico, para que usa? Usa na elétrica, porque na elétrica tudo que é matemática complexa e que ninguém acha que usa para nada, na elétrica usa. Normalmente a gente tem aquela curva, pensa assim, ó, quer ver aonde que... Na Dom Aguirre, né? Dom Aguirre, você pega Dom Aguirre ali, né? Vai, você passa ali perto do terminal São Paulo, vai embora, né? Ali tem duas torres. Tá? Tem mais, né? Mas temos ali torres de transmissão de energia em 88 kV. O que acontece? A curva, inacreditável, mas é real. A curva entre uma torre e outra do condutor é modelada como um seno hiperbólico. Tá? A curva de uma torre para outra, o condutor, né, obviamente, que está de uma torre para outra, é modelado como um seno hiperbólico. Então, na elétrica, a gente tem aí essas aplicações de funções diferentonas, digamos assim, né? Aqui temos a função rev, né, que é o deslocamento temporal, que é o que eu comentei. Eu pego ali a exponencial, faço ali elevada a menos AS. No exemplo, na regra, se salvo engano, foi a regra 2, né, que eu coloquei, eu chamei de T maiúsculo, né? Aqui está colocado como Azinho. E temos a função Dirac de T, né, que é impulso unitário, né, com deslocamento aqui, T menos A, para A maior ou igual a zero, sempre a constante maior ou igual a zero, T maior que zero, tá? A gente tem exponencial de menos AS. Se eu pegar a Dirac de T, a transformada de Laplace do Dirac de T é 1. O que é o Dirac de T? É o impulso unitário. Então, é quando eu mando um pulso de largura que tende a zero e amplitude que tende a infinito. Então, Dirac de T, olha, eu já vi exercícios teóricos em termos de aplicação prática, efetivamente falando, eu não cheguei a ter contato com uma aplicação mais efetiva. Mas é um modelo teórico, né, de um pulso extremamente elevado, uma amplitude que tende a infinito e largura que tende a zero. O mais próximo que eu vi, né, na área elétrica, mas eu nem considero tão próximo assim, mas que se tem um pulso que a largura é em nanosegundos, microsegundos, e a amplitude ali é 0,75 volt, 1 volt, alguma coisa assim, né? Então, uma largura que tende a zero, perto da amplitude, seria pulsos de controle, né, para disparo de tiristores. Então, a gente utiliza pulsos, né, com largura bem pequena e amplitude bem elevada em relação a essa largura, né? Então, talvez fosse o que mais se aproximasse aqui da função Dirac de T, tá? Que tem essa transformada de Laplace. Então, turma, essa tabela aí de transformadas, ela basicamente resolve a nossa vida, tá? Se souber essa tabela, assim, meio que, não decorado, mas pegar, fazer exercício, vou deixar, não nessa aula, né? Depois deixo uma lista para vocês aí.
pega para fazer as transformadas, vocês vão fixando isso, né? Por exemplo, a transformada do degrau, né? Degrau unitário, 1 sobre S. Ah, mas e se eu fizer a transformada de 2? 2 sobre S. Tá? Transformada de 10, 10 sobre S. Transformada de 1000, 1000 sobre S. Tá? Porque é constante, né? A constante eu posso deixar fora da integral, então posso deixar fora também da transformada, né? Regrinha básica que a gente viu. Azinho f de t igual a azinho f1 de S. Né? Então essa constante independe daí do valor. Então, mesma coisa aqui, né? Se eu tivesse 10t, é a mesma coisa que 10 dividido por s ao quadrado. 1000t, 1000 dividido por s ao quadrado. Tá? Então, isso é algo que vai se pegando com o tempo, né? Conforme vai aplicando a transformada em termos práticos. Tá? Nessa tabela, alguma pergunta, alguma dúvida aí que tenha ficado? Aqui não, professor. Beleza. Bom, então, seguindo, tocando o barco aqui, seguindo o fluxo, vamos lá. Propriedades, né? Então, propriedades da transformada de Laplace, aqui de uma forma matemática, né? Eu tenho f de t, equivale a f1 de s, definição, né? Integral de 0 a infinito, e menos stf de t dt. Aqui eu tenho a propriedade da soma, né? Por exemplo, Azinho f de t mais Bzinho g de t, equivale a Azinho f1 de s mais Bzinho gzão de s. Tá? Aqui nós temos a propriedade da soma, juntamente ali com a propriedade da multiplicação pela constante. Aqui nós temos o deslocamento temporal, né? Exponencial de at vezes f de t, equivale a basicamente a transformada de S menos A, a transformada aqui do deslocamento, né? É interessante isso daqui, tá? A gente vai até utilizar na aula de, não sei se vai dar tempo hoje, entre hoje e amanhã, a gente vai ver isso daqui, essa propriedade. As outras também, né? Mas essa daqui é uma propriedade muito interessante que a gente vai casar depois com a propriedade da derivada. Essa parte vai ser bem legal. Aqui tem o deslocamento, né? Que basicamente a exponencial do deslocamento que nós temos, que é Azinho, negativo, vezes o f1 de s. Né? Então perceba, olha que interessante, né? As coisas casam. Aqui eu tenho a exponencial de ATF de t, equivale a f de s deslocado em menos a. Se eu tenho f de t deslocado em menos a, eu tenho f1 de s vezes e elevado a menos a s. Né? Então, olha, é bem equivalente as coisas, né? Se eu pegar aqui para analisar em x, né? Tem a exponencial ATF de t, tem a exponencial de AS f de s. Tem o f de t menos a, tem o f1 de s menos a. Então, há essa condição, né, na transformada de Laplace, as coisas casam de forma perfeita. Outro ponto que é interessante aqui, transformada da derivada de primeira ordem, né, da função no tempo, S f1 de S menos f de zero, da derivada de segunda ordem, S quadrado f1 de S menos S f0 menos f' de S, de zero, aliás. Derivada de enésima ordem, Sn f1 de S menos S n menos 1, f de zero, menos, vai embora, f derivada de n menos 1 de zero. Transformada da integral de 0 a t de uma função, né, no tempo. É basicamente o f1 de s dividido por s. Aqui dá para comentar uma coisa interessante também, né? Se eu fizer, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo legal aqui. T, tá? T, função reta, f de t igual a t, reta. Legal. O coeficiente angular ali 45 graus, tal, o que que eu faço? Eu pego ali
essa função, integro. Se eu integrar, qual é a integral de t em relação a t? Ó, integral t de t, dá quanto? Isso, t ao quadrado sobre 2. Então, t ao quadrado sobre 2, tá? Agora faz o seguinte, t ao quadrado sobre 2, deriva isso para mim. Quanto que dá? T. Muito bem, né? Caiu 2 ali, expoente multiplicando, né? Fica 2t dividido por 2, 2 corta com 2, sobra t. Legal. Então, olha que interessante. Se eu pegar a função primitiva, f, integrei t ao quadrado sobre 2. Se eu derivar o que eu integrei, eu volto na primitiva, né? Agora, olha isso. Integrei a função no tempo. Tá? Aqui está u, mas considera t, tá? Integrei a função do tempo dt. O que acontece? F1 de s dividido por s. Se eu derivar, né, a função do tempo, o que acontece, né? Se eu desprezar aqui aquela tensão armazenada no capacitor, um capacitor descarregado. Eu tenho S F1 de S. Então, se eu pegar esse S e multiplicar por esse F1 de S, S com S corta, fica F1 de S. Ou seja, eu volto na primitiva, que seria F de T. Pegaram ou não? Entenderam isso? Olha, na derivada, o que acontece? Um é o inverso do outro, né? A integral acaba sendo a inverso da derivada e a derivada é a inverso da integral. Tanto que se eu fizer a integral de t, chega em t ao quadrado sobre 2, e se eu fizer a derivada de t ao quadrado sobre 2, eu volto para t. Né? Aqui, se eu fizer a transformada da derivada, eu tenho s f1 de s, certo? Se eu fizer a integral disso daqui, eu divido por s, né? Então, quando eu pego s f1 de s e divido por s, S corta com S, eu tenho F1 de S, que é basicamente a primitiva, f de t. Então, a transformada da derivada e a transformada da integral também casa com esse conceito, né? Já que a derivada é inverso da integral, eu tenho que o inverso aqui do produto seria o quê? A divisão, né? O inverso da divisão é o produto. Multiplicação. Então, mais uma coisinha aí que a gente consegue corroborar com a transformada de Laplace. Essa propriedade agora, ó, t elevado a n de f de t. Essa daqui a gente vai usar também, hein? Essa daqui é interessante, ó. Você vai pegar, por exemplo, f de t, é t. Né? Tranquilo, a gente conhece. Então, se eu tenho t elevado à primeira ordem, em tese seria t vezes t, né? T ao quadrado, faz a transformada lá, dá o quê? 2 fatorial, né? 2 dividido por s ao cubo. Aqui o que acontece? Se eu pegar a f de t e fizer a derivada, né? A derivada desse carinha aqui, na primeira ordem, dá 1. Tá? Dá 1. Daí o que eu faço? Se eu pego t elevado a n, né? Faço aqui a transformação, eu chego ali, a transformada daí, né? No caso aqui, eu teria, o de t eu teria 1 sobre s, eu faço a derivada em relação a s, né? Daí vai ficar o 2 sobre s, né? Que o expoente cai multiplicando. 2 sobre s, quando eu multiplico por esse carinha aqui, a transformada dele seria 1 sobre s quadrado, né? Então, 1 sobre s quadrado vezes 2 dividido por s, dá 2s ao cubo, que seria a transformada de t vezes t. Então,
é outro parâmetro aí interessante, né? E esse menos 1 elevado a n que vai dar alternância de sinal, né? Então, se eu tiver a primeira ordem, multiplica por menos 1. Se for segunda ordem, né, esse expoente aqui, daí eu faço menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, então fica a derivada positiva. É basicamente isso, né, que diz essa propriedade aqui. E temos, né, essa transformada integral de 0 a t de um f de u vezes uma função do tempo deslocado em u du, né? Equivale aí à convolução de f1 de s, né, vezes o gzão de s. Tá? Então, a convolução, em termos práticos, eu não vejo assim, uma aplicação real que realmente utilizasse. Eu nunca utilizei, provavelmente existe, né? E se utiliza aí para. Mas na elétrica eu realmente até hoje não cheguei a ver uma aplicação direta, tá? Disso daqui. Obviamente, você pega sisteminha de controle servo mecanismo, você tem um Gzão de S, um F1 de S, se o bloco está em série, você multiplica, tá? Mas daí é outra história. Mas a convolução realmente eu vejo pouco essa aplicação. Né? Então, em termos de propriedade da transformada, é isso. Tá? Transformada de Laplace aí. A gente finaliza nessa propriedade. Temos aqui alguns exemplos de aplicação. Deixa eu ver uma coisa. Vamos lá. Então, temos aqui alguns exemplos. Vou passar o primeiro. Ó, determinar, utilizando a tabela, a transformada de Laplace das seguintes funções. Eu tenho t ao quadrado, tá? Então, para t, né, a transformada de Laplace de t, basta a gente consultar a tabela para verificar os procedimentos, né, para esse tipo de aplicação. Então, nós temos t elevado a n, né? Se eu consultar a tabela, tenho lá, para n igual a 2, eu tenho n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Então, eu realizo 2 fatorial, né, dividido por s, 2 mais 1, equivale a 2 vezes 1, dividido por s ao cubo, né? Então, resulta em 2 sobre s ao cubo. Então, olha, t ao quadrado, pela tabela, sem fazer integral nem nada, eu tenho 2 dividido por s ao cubo. Tranquilo, né? Próximo exemplo. T ao quadrado vezes a exponencial de menos 3t. Para obter a transformada de Laplace da função acima, devemos utilizar uma das propriedades já mencionadas. Então, temos a propriedade do deslocamento, né, que eu comentei que nós iremos ver nessa aula. Então, o que acontece? E elevado a menos ATF de t equivale a F de S mais A. Então, o que eu faço? Eu pego o t, t ao quadrado, no caso, como meu f de t, ou eu posso utilizar esse carinha aqui, né, que é a transformada de t elevado a n vezes f de t. Daí o meu f de t seria quem? E elevado a menos 3t. Tá certo? Daí teria que fazer aqui a derivada da transformada, né, da exponencial. Portanto, o que acontece? Ó? Tenho t ao quadrado menos e elevado a menos 3t, né, vezes, né? E se eu considerar o f de t igual a t ao quadrado, nesse caso, eu vou utilizar pela tabela n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Se eu aplicar o deslocamento, o que acontece? Eu tenho 2
dividida por S ao cubo, que seria a transformada do T ao quadrado, a gente já fez, né, inclusive. Se eu aplicar o deslocamento, no lugar do S, eu somo 3, né? Que é a constante aqui que está no exponencial, né? Só que se ela está subtraindo, eu somo. Se ela está somando, tá? Eu subtraio. Então, a transformada final, tá, dessa função, desse f de t, que é um f de t já chatinho, né? Mais complexo, né? Eu tenho aqui o parábola como exponencial, é basicamente 2 dividido por s mais 3 ao cubo. Utilizei a propriedade do deslocamento. Mas eu posso também utilizar a propriedade aqui da derivada, né, do f1 de s. Então, se eu aplicar essa propriedade, eu chamo o f de t como sendo exponencial de menos 3t. E para isso, eu teria o f1 de s sendo 1 dividido por s mais 3. Essa transformada, né, direta, 1 sobre s mais 3. Agora, tenho o f1 de s, faço o quê? Derivada de ordem n, tá? O n vale quanto? O n é o expoente do t, então o n vale 2, tá? Então, faço a derivada de segunda ordem. Então, vamos lá. Tá? Menos 1 elevado a n, vai ficar menos 1 elevado a 2. Eu faço a derivada em relação ao tempo da derivada primeira, né, que eu já fiz aqui. Deu 0 menos 1 dividido por s mais 3 ao quadrado, é aquela história do velhinha menos o linha v dividido por v ao quadrado, né? Tem a regrinha da derivada da divisão. Daí, se eu pegar este carinha aqui, eu faço, né, fazendo essa derivada, agora a segunda derivada, eu chego em 2 vezes s mais 3 dividido por s mais 3 elevado à quarta potência, né? Que multiplica aqui menos 1 ao quadrado. Esse menos 1 ao quadrado vai virar 1, tá? Não vai influenciar em nada. Então, eu corto aqui, ó, esse s mais 3 com o expoente aqui, ó, aqui estava 4, passa para 3. Portanto, pelo deslocamento temporal, né, no expoente aqui de t, fazendo a derivada da função em s, eu também chego em 2 dividido por s mais 3 elevado ao cubo. Tá? Então, basicamente, comprovamos as duas propriedades. Tá? A propriedade do deslocamento da exponencial e também a propriedade da derivada no tempo. Então, legal. Colocando aqui um último exemplo, temos aqui t ao cubo que multiplica, parênteses, 1 mais exponencial de menos 5t. Tá, isso daqui já é mais puxado, né? Vamos lá. Para esse caso, pode-se subdividir em duas transformadas distintas. E utiliza-se a propriedade da soma e subtração. A princípio, essa propriedade, né? Então, faço a distributiva, t ao cubo, mais t ao cubo exponencial de menos 5t. Então, faço essa transformada, depois essa segunda. Portanto, tem-se f1 de s mais gzão de s mais 5, porque eu vou aplicar o deslocamento da exponencial, eu acho mais simples, né? Do que eu realizar uma derivada de terceira ordem da transformada da exponencial, já no domínio S, né? É mais simples eu fazer o deslocamento, né, da exponencial. Então, a gente já começa a perceber, puxa, né, tem uma propriedade que é mais simples do que outra. Eu posso aplicar as duas? Posso. As duas chegam no mesmo resultado? Sim. Só que uma eu carrego muita pedra, na outra eu não carrego nada, né? É direto. Então, a gente vai aplicar, né, primeiro a propriedade da soma. Então, fazendo aqui a transformada
para t elevado a n, o n é 3, né? Então fica 3 fatorial dividido por s elevado ao cubo mais 1. E do outro lado fica o quê? Fica a mesma coisa, só que tendo um deslocamento em 5. Já que o expoente é menos 5, eu coloco mais 5. Tá? Então, o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Resolvendo 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Tá? 6 é comum para os dois termos aqui, para as duas frações. No primeiro termo eu tenho 1 sobre s a quarta potência. Tá? Segundo termo, 1 dividido por s mais 5, tudo isso elevado à quarta potência. Beleza, turma? Então, transformada de Laplace direta, né? Transformada direta é isso. Na sequência, nós iremos estudar a transformada inversa, um pouco de frações parciais, né? E deixarei aí alguns exemplos para que vocês possam desenvolver, tá? Para praticar essa teoria, tá? Da transformada de Laplace. Alguma pergunta relacionada à aula de hoje? Dúvidas? Não, aqui tá tranquilo, professor, sem dúvida. Beleza. Bom, eu vou finalizar a gravação.